Você está pensando em plantar sorgo com o objetivo de produzir silagem? Na aula de hoje, a gente vai dar um exemplo completo de recomendação de adubação para a cultura do sorgo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Agro Brasil. Lembrando para você deixar o like, se inscrever no canal, toda aquela coisa que é importante para a gente continuar produzindo. Combinado? Então vamos lá, me acompanha até o final dessa aula porque a gente preparou um material bem legal aí para vocês. Sorgo, vale a pena produzir sorgo? Olha só, eu destaquei algumas coisas aqui. A questão da silagem de sorgo, não tenho como mentir para vocês, não tem a mesma qualidade comparada com o milho. Então, o milho tem uma qualidade bromatológica melhor do que o sorgo. Só que pode servir muito bem para silagem e também para produção de grãos, ração animal. O sorgo ele é interessante por causa disso. Outra coisa, é uma cultura de menor investimento. Você não vai gastar a mesma coisa do que você gasta com a cultura do milho. Se você quiser que eu faça uma estimativa de gastos para o sorgo, deixa aqui abaixo um comentário no vídeo. Professor, faça um vídeo ali para estimativa de gastos com sorgo que eu faço para vocês. Combinado? Outra coisa, é mais resistente a períodos de seca. Se na tua região tem um período que tem chuvas mais irregulares, o milho não vai tão bem, pode ser que o sorgo seja uma opção. Outra coisa, ele é mais rústico contra pragas e contra doenças. O milho, há 20 anos atrás, ninguém pensava em passar fungicida. Hoje em dia já faz 2, 3 aplicações em alguns casos. Outra coisa, cigarrinha, o complexo de enfesamento. No milho pega muito. Se você estiver trabalhando com um híbrido suscetível, você pode perder 40%, 50%, 60% da produção mesmo fazendo pulverizações de inseticidas. E o sorgo não tem esse problema, não tão grave como o milho. Então ele é mais resistente contra pragas e contra doenças, que pode ser benéfico também, certo? Então a gente vai fazer uma recomendação de adubação, é um exemplo, dependendo do tipo de solo. Quem acompanha aqui o canal já sabe, eu posso mudar essa adubação, eu posso adaptar essa adubação, tá? Então aqui a gente tem um solo com 0,40 centimol de carga por decímetro cúbico de potássio, isso é classificado como alto. Eu vou fazer um exemplo para o meu estado, estado do Paraná, mas dependendo do teu solo, dependendo da tua condição, pode mudar um pouquinho. O fósforo, 7 mg por decímetro cúbico, isso aqui é considerado médio, tá? E eu estou falando assim, médio para esse solo que a gente vai recomendar. A questão do potássio ou do fósforo também pode variar essa interpretação de alto, de médio, de baixo, de acordo com a CTC, para o caso do potássio, e de acordo com o teor de argila, no caso do fósforo, tá? Só para deixar claro isso. Saturação por base de 65% médio. Preciso fazer calagem nessa situação? Olha, não precisa, tá? 65% de saturação por base é legal. Agora, se você estiver trabalhando com um sistema que inclua ainda soja, que inclua milho, faça uma recomendação de correção de calcário pensando nessas tuas culturas principais. O sorgo ele é mais rústico, eu não preciso pensar especificamente numa calagem para o sorgo, a menos, é claro, que você esteja abrindo uma área e vá plantar no primeiro ano sorgo, aí sim. Agora, se tu trabalha com milho, trabalha também com soja, aí já faça a correção pensando nessas culturas e não especificamente no sorgo, tá? Vamos lá então, vamos começar pelo nitrogênio. Veja só o que diz essa tabela. Só para deixar claro, isso aqui é uma tabela de recomendação de adubação para o estado do Paraná. Então ele me dá aqui as diferentes produtividades e aí eu quero pontuar para vocês a questão de produtividade de matéria seca. Então você produz a silagem lá, mais ou menos uns 30% vai ser matéria seca. Então, uma produção de 10 toneladas de matéria seca seria 40 e poucas toneladas de silagem. Tá? Então, você tem que analisar isso também, porque você pode pensar, não, quero produzir 40, 50 toneladas de silagem e só me dá aqui até 20 toneladas, então eu tenho que aplicar de 300 a 400 quilos por hectare de nitrogênio? Não, calma lá, tá? Então, aqui a gente vai fazer um exemplo. Para 10 toneladas por hectare de matéria seca, de silagem, que daria 40 aí, ao total, né? E aqui ainda ele me dá, o objetivo é para pastejo ou é para silagem? Então, como a gente vai fazer para silagem? É nessa linha aqui.
A gente viu que é 150 quilos por hectare de nitrogênio, de 150 até 200. Se fosse pastejo, eu poderia utilizar uma dose menor, de 76 até 100 quilos por hectare, certo? Então a gente quer produzir 10 toneladas de matéria seca para silagem, vamos utilizar 150 quilos de nitrogênio. E ainda me dá algumas orientações quanto ao uso do nitrogênio. Aplicar de 30 a 45 quilos por hectare se o plantio for feito em sulco, né, em linha de semeadura. Então vai ser essa dose parecida lá com o milho. E depois, se eu tiver uma dose superior ou igual a 150 quilos, a gente vai ter 150 quilos, eu devo parcelar isso em 2 aplicações. Se for menor do que 150 quilos, 70 quilos, 80 quilos, eu posso fazer uma única aplicação de nitrogênio em cobertura sem problema nenhum. Agora, a partir de 150 eu faço 2 aplicações em cobertura. A primeira no início do perfilhamento, então o sorgo ele tem essa característica ali de perfilhar, muito parecido com o trigo, parecido com a aveia, né, das gramíneas. O milho, ao longo do tempo, foi perdendo essa característica de perfilhamento, então ele largava vários afilhos laterais, né? O milho hoje só tem um colmo principal, mas em alguns casos a gente consegue ainda a campo identificar essa característica ancestral do milho, que era o perfilhamento. O sorgo ainda tem isso. Então, a gente deve fazer uma primeira aplicação no início do perfilhamento e uma segunda aplicação ali de 30 a 45 dias após a primeira aplicação. Combinado? Vamos lá, para o fósforo. Então, o fósforo a gente viu que estava médio. Ele me dá aqui qual que é o fósforo no solo. Então, o nosso fósforo é médio, eu quero produzir 10 toneladas de matéria seca por hectare, a dose vai ser de 71 kg de P2O5 por hectare. Se tivesse muito baixo, seria uma outra dosagem. Se eu quisesse produzir mais, também seria uma outra dosagem. Nesse caso, apenas 71 kg por hectare de P2O5. Assim, quando a gente olha para dados científicos, faz uma boa recomendação de adubação, o que eu sempre falo aqui no canal? A gente não coloca nem mais adubo do que é necessário, nem menos. Agora, o caso do potássio. O potássio como é que estava? Estava alto, né? Bem próximo, na verdade, aqui do muito alto. Na tabela de classificação dá... A partir de 0,45 centimol já é muito alto e abaixo de 0,45 centimol ele é considerado alto. Nesse caso, a gente quer produzir 10 toneladas, um potássio alto, vai ser necessário 76 quilos aqui de K2O por hectare. Beleza, agora a gente já tem algumas informações importantes aqui. Mas ainda com relação ao potássio, se for necessário até 80 quilos por hectare, eu posso aplicar totalmente na linha de semeadura. Mais de 100 quilos por hectare, parcelar no mínimo em 2 aplicações, tá? E se o nível estiver baixo ou muito baixo, eu devo fazer uma correção desse potássio. Ok, agora a gente já tem algumas informações interessantes. Eu preciso de 150 quilos por hectare de nitrogênio, 71 quilos por hectare de fósforo e 76 quilos por hectare de potássio K2O. O que eu poderia utilizar? Eu coloquei aqui alguns formulados que podem ser interessantes, né? Como eu preciso dar quase a mesma quantidade de fósforo e de potássio, eu poderia pegar um formulado como 16, 16, 16, um 10, 10, 10, né? Que encaixaria bem nessa configuração. Poderia utilizar também um MAP, que tem 10% de nitrogênio e 52% de P2O5, ou um DAP, que tem 18% de N e 46% de P2O5. Vamos fazer um exemplo com o DAP, porque eu nunca fiz aqui no canal e eu também acho que o DAP ele se encaixa muito bem nessa configuração. 18% de N e 46% de P2O5. E o potássio, professor? Potássio a gente pode aplicar ali com um cloreto de potássio em cobertura sem problema nenhum. A gente poderia utilizar outros fertilizantes, tanto simples como formulados, mas se eu for utilizar fertilizantes formulados, procurar uma fórmula, né, parecida aqui com uma concentração próxima de fósforo e de potássio. Não utilizar lá um 10, 30, 10 ou um 8, 28, 16, que ficaria um pouco desbalanceado, não ficaria tão legal nesse caso aqui. Então o DAP, o que eu vou fazer? Eu preciso de 71 kg por hectare de fósforo, o DAP tem 46% de P2O5, então a conta é muito simples. 71 dividido por 0,46 vai ser necessário 154 kg por hectare de DAP.
Se 154 quilos, ainda vai me fornecer 18% de nitrogênio, que vai dar 27,7 quilos por hectare. Então tá ok, tá um pouquinho abaixo ali do que era pedido, mas não tem problema nenhum. Eu vou estar colocando a dose total de DAP e vou estar colocando também uma quantidade legal aqui de nitrogênio. Se eu estivesse trabalhando com o MAP tem menos nitrogênio e tem mais fósforo, então iria me dar uma dose menor aqui de MAP, né, porque ele tem mais fósforo, e não teria uma quantidade tão legal de N na base, que eu acho interessante para esse caso especificamente do sorgo, tá? Como fonte de potássio, vai ser necessário 76 kg por hectare, dividido por 0,6, porque o cloreto de potássio, que é a fonte potássica mais barata e com maior solubilidade também, tem 60% de K2O. Então a conta é simples, 76 dividido por 0,60. É necessário 126 kg por hectare de cloreto de potássio, parcelado em 2 aplicações. Poderia fazer em uma única aplicação antes de plantar? Poderia, não teria tanto problema assim. Mas, se possível, faça 2 aplicações. Uma primeira aplicação antes do plantio e uma segunda junto com a primeira de nitrogênio. Então, quando você for aplicar a primeira de nitrogênio, aplique também o potássio, que seria interessante, certo? Então vamos lá. O cálculo ainda para adubo em cobertura continua com o nitrogênio. Nós vimos que pela recomendação era necessário 150 kg de N, menos 27 que nós colocamos com o DAP na base, sobrou ainda 122 kg por hectare. 122 quilos dividido por 0,45 vai dar aí 271 quilos por hectare de ureia, também parcelado em 2 aplicações. A primeira no início do parcelamento, e se você estiver trabalhando dessa maneira, pode aplicar também ali o cloreto de potássio, e a segunda de 30 a 45 dias após. Lembrando que isso é para uma produção de aproximadamente 10 toneladas por hectare de matéria seca ou aproximadamente 40 toneladas por hectare de silagem nessas condições de solo, com um fósforo médio e com um potássio alto. E aí a gente consegue fazer uma adubação excelente. Ah, professor, mas será que funciona você fazer uma recomendação de adubação? Vai produzir isso? Sim, pessoal. Se chover bem, correr bem, você fizer os tratamentos adequadamente, vai produzir muito próximo disso. Lá no nosso Instagram a gente posta fotos de agricultores que nós atendemos aqui pela nossa consultoria, e às vezes, lá no caso do milho, é uma recomendação de adubação para 120 sacos por hectare. Ele produz 121, produz 125, produz 114, 118. Então chega muito próximo disso quando a fertilidade do solo está equilibrada, nós mantemos ali o controle de plantas daninhas, né, tem um bom plantio e tudo mais. Tem vários componentes, mas nós temos que deixar a fertilidade do solo bem alinhada para conseguir produzir bem. Combinado? E aí eu queria deixar para vocês o seguinte, nós temos que fazer uma recomendação de adubação própria para a sua área, né? Tem um solo muito arenoso, tem um nível de potássio que está muito baixo, né? Não vai conseguir produzir 40 toneladas por hectare, então vamos aqui colocar uma outra dosagem. Vamos pensar em uma adubação para 8, para 6 toneladas por hectare de matéria seca de sorgo. Vamos reduzir um pouco essa dosagem, certo? Verificar se no seu caso compensa plantar sorgo ou seria melhor entrar com o milho mesmo. Tem muita gente que tem essa curiosidade, né? Vou plantar sorgo porque aqui todo mundo planta milho, então eu vou me diferenciar deles. Será que compensa? Às vezes você fazendo todos os tratamentos corretos, compensa mais você plantar o milho, porque como eu falei, tem uma produtividade que tende a ser mais alta, tem uma qualidade bromatológica melhor também, só que como eu destaquei, tem casos que o sorgo vai muito bem, que é muito melhor você plantar sorgo, pela questão da tolerância a períodos de seca, a rusticidade, né? Tolerar solos também menos férteis, você gastar menos para implantar uma área de sorgo e tudo mais. Estude mais sobre a cultura, né? Nós temos aqui, se você quiser, outras aulas no canal sobre a cultura do sorgo, e se você quiser algo mais completo e mais passo a passo, faça parte do nosso treinamento profissional em cultivo de milho e de sorgo, que a gente destaca, né? Desde a interpretação da análise de solo, passando por recomendação de adubação, controle de pragas, doenças, época de plantio e tudo mais. Então tem um link aqui abaixo também para você conhecer.
Certo, pessoal? Deixe um comentário aqui sobre o que você achou, sugestão para próximos vídeos e tudo mais. Forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.